Atenção, um terremoto de 6,6 foi registrado no estado do Acre. Foi o maior registro de terremoto no Brasil. Esse terremoto ocorre justamente no mês em que um devastador terremoto também atingiu o Japão, causando a morte de mais de 200 pessoas. Afinal de contas, é possível um terremoto tão devastador atingir o Brasil? Por que a Terra tem tremido também por aqui? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos analisar os terremotos que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo. E antes que você diga que no Brasil não são terremotos que ocorrem, mas sim tremores, eu quero deixar bem claro que um terremoto é um tremor de terra, mesmo que seja pequeno. Neste vídeo, nós vamos analisar os recentes terremotos no Brasil, como o que ocorreu no Acre. Vamos analisar outros tremores que ocorreram no Brasil recentemente e uma explicação para um terremoto tão devastador. Vamos responder a seguinte pergunta: pode um terremoto de grandes proporções atingir o Brasil em 2024? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Antes de começar nossa análise, eu quero falar com você que tem alguma restrição alimentar, como intolerância ao glúten e à lactose, ou você não pode comer comidas que contenham açúcar. Em geral, vocês mulheres que cuidam bem da sua saúde precisam se virar para preparar refeições mais saudáveis, não é mesmo? Sabemos o quão difícil é ter diabetes, intolerância ao glúten e à lactose, colesterol alto e conviver com as restrições todos os dias. Você pode pensar que é uma sentença de prisão perpétua em que está atolado em injeções dolorosas e uma rotina de ter que negar a si mesmo os prazeres da comida para sempre. Mas estamos aqui para te provar o contrário. Nossas receitas auxiliam você a ter uma alimentação mais diversificada e a comer os mais diferentes e saborosos tipos de comidas e ainda pode manter o equilíbrio para que o excesso de açúcar no sangue não seja mais um problema para você. Mesmo que você se sinta perdida, ansiosa e mesmo que você não entenda nada sobre nutrição e alimentação saudável, coma bem sentindo o gosto dos alimentos e ainda tenha o controle da saúde de forma natural. No nosso livro digital você vai ter mais de 500 receitas testadas e aprovadas, todas sem glúten e sem açúcar, para todas as refeições do seu dia, desenvolvidas para proporcionar uma alimentação equilibrada, saborosa e prática, visando manter a saúde e o equilíbrio hormonal do seu corpo. Estamos falando de pratos variados, saborosos e suculentos. Você vai ter prazer em comer novamente. Para conhecer o nosso livro digital, clique no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo. Eu tenho certeza de que com as nossas receitas você vai ter mais prazer em comer e vai se alimentar de forma saudável. Então, cuide bem da sua saúde e clique no link aqui embaixo. Vamos lá então? Um terremoto de magnitude 6,6 foi registrado no município de Taraucá, no interior do Acre. Um tremor de terra foi registrado na tarde do último sábado, dia 20 de janeiro, a uma profundidade de 614 quilômetros da superfície, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um terremoto de magnitude 6,6 foi registrado no município de Taraucá, no interior do Acre, no último sábado, dia 20. A informação é também da Agência de Pesquisa Geológica do país, que monitora terremotos em todo o mundo. O tremor ocorreu no noroeste do estado acreano, perto da fronteira com o Peru, país vizinho do Acre, por volta das 16h31 no horário do Acre. O epicentro foi localizado a 614 quilômetros de profundidade e a 124 quilômetros do município acreano.
Conforme as informações oficiais, o fenômeno não foi sentido no Acre, apesar da proximidade com a cidade acreana, por conta da profundidade ter sido muito grande. O Corpo de Bombeiros da cidade informou que não houve registro de ocorrência por conta do terremoto. O terremoto está entre os maiores terremotos já registrados no Brasil. Em janeiro de 2019, os moradores de Tarauacá sentiram um terremoto que, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, chegou a magnitude 6,8. Já em junho de 2022, um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região da fronteira entre o Peru e o Brasil. O tremor ocorreu por volta das 22 horas no horário de Brasília, a uma profundidade de 616 quilômetros e a cerca de 111 quilômetros da cidade de Tarauacá, no Acre. Vale destacar que quanto mais profundo o terremoto, mais energia provocada por ele é dissipada antes de chegar à superfície. Por isso, um abalo a 600 quilômetros de profundidade é menos sentido por quem está na região. Os tremores que provocam estragos são registrados a uma profundidade entre 30 e 50 quilômetros do solo. Ainda bem que ninguém teve prejuízos ou se feriu com esse tremor no Acre. Mas não é só no Acre que vem ocorrendo terremotos, tremores de terra. No Nordeste, com frequência, isso acontece. Veja o que aconteceu na cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, no ano passado, que registrou um tremor de terra. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um fenômeno teve magnitude de 6,2 graus na escala Richter, foi registrado nessa região. E um outro evento de tremor de terra registrado no município foi em janeiro do ano passado, um tremor de magnitude 1,3 graus na escala Richter. Nas redes sociais, moradores da ocasião relataram que sentiram um tremor em diversos bairros como Petrópolis, Indianópolis, Santa Rosa e Centro. Bem, mas não só em Pernambuco. Agora vamos analisar os recentes tremores que ocorreram também em Jacobina, na Bahia. Diversos tremores de terra foram registrados em Jacobina, no norte do estado, pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram diversos registros em 2023. Moradores relataram que suas casas pareciam que iam cair. Não há registro de mortos ou feridos, ainda bem. De acordo com o laboratório de sismologia já citado anteriormente, os tremores ficaram em uma magnitude baixa, calculada em 2,7 graus na escala Richter. Podemos citar um evento divulgado pelo mesmo laboratório no município de Jacobina no dia 22 de janeiro do ano passado, com magnitude calculada em 1,7 graus. E qual foi a causa desses tremores no nordeste do Brasil? Bem, a alta sismicidade nordestina pode ser explicada em parte por forças tectônicas gigantescas que atuam nesse momento na placa sul-americana, mas também por fenômenos que ocorreram antes da separação entre Brasil e África, ocorrida há cerca de 105 milhões de anos. Nós temos no Nordeste uma densidade de fraturas muito elevadas e tensões que estão se acumulando na crosta, ou seja, você tem um contexto ideal para terremotos, mesmo considerando que nós não somos uma margem ativa, como é a costa do Chile, e que nós estamos no centro de uma placa tectônica. A propósito, vale explicar a diferença entre placas, falhas e fraturas. A crosta terrestre, que é uma camada rochosa relativamente fina, não é uniforme e apresenta uma série de divisões. As maiores e mais conhecidas são as placas tectônicas, gigantescos blocos de rocha de proporções continentais que estão em lenta, mas constante movimentação sobre uma camada de magma, lava vulcânica chamada de manto. Por sua vez, as falhas são rupturas de blocos de rocha de uma placa tectônica que geralmente se manifestam em faixas estreitas da superfície.
No Nordeste, a falha mais extensa é conhecida como Samambaia e atravessa parte do território do Rio Grande do Norte, tendo cerca de 38 quilômetros de extensão e, em média, 4 quilômetros de largura. Já as fraturas são quaisquer quebras de blocos de rocha, mesmo que esses não se manifestem na superfície e estejam por vezes situadas em pontos profundos da crosta. Em comum, onde há um ou dois fenômenos geológicos ou ambos, a atividade sísmica costuma ser maior. O principal desencadeador de um terremoto, contudo, é a liberação de tensão acumulada na crosta por conta dos movimentos das placas. No caso da placa sul-americana, há dois movimentos principais, um na direção leste-oeste, que ao mesmo tempo se afasta da África e nos faz colidir com a placa do Pacífico, e outro no sentido norte-sul. Podemos fazer uma analogia para explicar melhor como as diferentes forças envolvidas nesse movimento de placa podem resultar em sismos. Vamos supor que você deseje tirar o sofá do lugar. Daí você aplica uma determinada quantidade de força e o sofá não sai do lugar, mas com aquela força que você está aplicando, o sofá está acumulando tensão. Então, o que acontece? Quando a força que você aplica for maior que esse coeficiente de atrito do sofá com o piso, ele sairá do lugar. A mesma coisa acontece com a crosta. Ela está acumulando tensão a todo momento porque a placa está migrando, e essa tensão será liberada em forma de terremoto quando for maior que o coeficiente de atrito das falhas ou fraturas. Será que um terremoto de grandes proporções pode ocorrer no Brasil? O Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há o encontro delas. As chances de um grande terremoto, como o que atingiu a Turquia no ano passado, acontecer no Brasil são remotas, mas o país não está livre dos reflexos dos grandes abalos. A título de comparação, o primeiro tremor registrado na Turquia em 2023 chegou a magnitude de 7,8 na escala Richter, uma das principais formas de medir a intensidade dos terremotos. No Brasil também são registrados terremotos, porém de pequena intensidade. Por exemplo, os tremores que são registrados em Jacobina, na Bahia, são registrados em média de 2,7 de intensidade na escala Richter. Em agosto de 2022, por exemplo, 8 tremores de terra foram registrados na costa do estado do Rio Grande do Norte. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, o evento teve magnitude de 3,7 e chegou a ser sentido pela população. Apesar disso, nessa magnitude, raramente o tremor causa danos. Um tremor menor que 3,5 geralmente não é sentido, mas agravado por sensores sismológicos. Já um tremor entre 3,5 e 5,4 às vezes é sentido pela população, mas raramente causa danos. Entre 6,1 e 6,9, ele pode ser destrutivo em áreas em torno de 100 km do epicentro. No caso dos tremores classificados entre 7 e 7,9, como o da Turquia, sérios danos podem ser causados numa grande faixa. Por fim, os terremotos de 8 ou mais podem causar danos graves em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Embora não haja limite para a escala, nunca houve terremotos com magnitude de 10 ou superior. Podemos sentir quando algum abalo sísmico tem epicentro na região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde acontecem os maiores tremores na América do Sul. Isso é preocupante, pois se um forte tremor lá enviar vibrações muito fortes para um grande centro aqui no Brasil, tipo uma capital, não temos estrutura para enfrentar um forte terremoto. Apesar disso, o Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, a sul-americana, enquanto os grandes abalos sísmicos ocorrem onde há o encontro delas. Apesar da intensidade ser menor, o Brasil também é atingido por abalos sísmicos que tem o epicentro aqui. Os tremores em território brasileiro ocorrem principalmente no Nordeste e nunca causaram grandes danos, apenas balanços móveis,
derrubam pequenos objetos e provocam uma sensação de desequilíbrio por alguns segundos. Os estados mais atingidos são o Ceará e o Rio Grande do Norte. Mesmo no centro da placa, recebemos pressão em todos os pontos e ela provoca pequenos abalos. Os tremores em algumas regiões são mais frequentes porque são locais e que a pressão é maior ou é uma área mais fraca da crosta mais fina. No Oceano Atlântico há muitos terremotos, mas acontecem longe da costa e raramente sentimos os reflexos. Eles são mais comuns em terremotos nos Andes. Então, de acordo com especialistas e geólogos, não é possível ocorrer um terremoto de grandes proporções no Brasil. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre terremotos no Brasil, a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui e também de vulcões no Brasil. Vale a pena você conferir. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio apresentada aqui, que mostrou a explicação para terremotos aqui no Brasil? Você concorda com as explicações dadas sobre os tremores de terra por aqui? Você acha possível um forte terremoto assim, como o que ocorreu no Japão e na Turquia, ocorrer por aqui? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?